Olá, meus alunos, tudo bem? Professor Gustavo Salles, professor de Direito Administrativo. Vamos gravar aqui um bloco de exercícios sobre serviços públicos, com base no artigo 175 da Constituição e também trabalhando com base na Lei 8987 de 95, que é a lei que trata de concessões e permissões de serviços públicos. Põe na tela e vamos ver essas questões, como elas estão sendo desenvolvidas e cobradas pela Banca CESP. Olha que interessante esse item aqui, ó. Cada poder e cada esfera do governo deve estabelecer regulamento específico, dispondo sobre a avaliação de atividades e dos níveis de satisfação dos usuários dos serviços públicos por eles prestados, devendo a quantidade de manifestações dos usuários ser um dos parâmetros considerados nessa avaliação. Então, o que eu quero destacar? Veja que quando você trata desse assunto serviços públicos, há tanto o direito do concessionário como o direito dos usuários. Então, nessa perspectiva, o serviço público ele tem que ser prestado com eficiência. Com eficiência. E esse serviço público ele tem que ser prestado com cortesia. Porque isso aqui é um dos princípios observados pelo serviço público, entre outros, né? Entre outros princípios. Para eu considerar um serviço público de forma adequada. Então, nessa perspectiva, que você tem aqui os usuários, eles possuem tanto direitos, mas eles também possuem dentro dessa legislação obrigações, deveres. Então, nessa perspectiva, eu vou observar que cada ente federativo, seja União, estados, DF e municípios, poderão prestar o serviço público diretamente, através da sua própria estrutura da administração pública ou indiretamente, através da concessão ou permissão de serviços públicos, conforme a Lei 8987 de 95. Beleza. Aí, nessa perspectiva, vamos lá analisar o item. Cada poder e cada esfera do governo deve estabelecer um regulamento específico, dispondo sobre a avaliação da efetividade dos níveis de satisfação dos usuários do serviço público por eles prestados, devendo a quantidade de manifestação dos usuários ser um dos parâmetros considerados nessa avaliação. Correto, porque se você quer realizar uma avaliação, você tem que ter a manifestação desses usuários. E eles realizando a manifestação, eu utilizo isso como um parâmetro para considerar se essa avaliação foi satisfatória ou não. Então, de acordo com aquilo que está estabelecido em regulamento próprio, que está estabelecido em lei, primeira questão, marca ela como correta. Próximo item, olha só. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária, sem a prévia anuência do poder concedente, implicará na caducidade da concessão. Primeira coisa que eu quero destacar aqui para vocês, olha só. Qual é a diferença de caducidade para encampação? Encampação, vamos lá. A caducidade, eu quero que você lembre da palavra descumprimento. Descumprimento. E a encampação, você vai observar que é uma retomada. Retomada. Por que ele está retomando? Porque, primeiro, eu estou preservando o interesse público. Interesse público. Segundo, eu tenho uma lei autorizativa. E terceiro, eu faço a indenização em relação ao concessionário, porque eu estou retomando a atividade para mim. Então, nessa perspectiva, qual é a palavra-chave aqui? Descumprimento. Então, eu tenho aqui uma concessão e o controle societário de uma concessionária. Então, o que o concessionário fez? O que ele fez? Ó, aqui é a concessão X. Ele transferiu o controle societário dessa concessão para Y e Z. Só que tem um detalhe. Para realizar esse procedimento, eu tenho que observar uma série de formalidades estabelecidas pela própria lei. Então, nessa perspectiva,
A primeira coisa que eu preciso saber é que só pode ser realizado isso com a anuência do poder concedente. Quem é o poder concedente? União, estados, DF e municípios. Quem é o concessionário? É o particular, seja ele pessoa jurídica ou consórcio, que recebeu essa delegação por um prazo determinado para desenvolver por sua conta e risco uma atividade em nome da administração. Então, nesse contexto, que eu estou vendo aqui a transferência de uma concessão. A concessão estava com X, ele passou para Z. Ou o controle societário da concessionária, sem a prévia anuência do poder público, vai caracterizar o quê? O quê, senhores? O que vai caracterizar? Um descumprimento. E se caracterizou uma situação de descumprimento, você sabe que esse contrato de concessão, ele será extinto. Mas ele será extinto por uma retomada de interesse público, lei autorizativa de indenização? Não. Ele vai ser extinto porque houve um descumprimento por parte do concessionário. Logo, ele vai ser extinto pela caducidade. Consequentemente, pode marcar no seu item como correto. E repetindo para vocês, olha para mim. Falou descumprimento por parte do concessionário, essa concessão é extinta pela caducidade. Agora, quando eu tenho o concessionário desenvolvendo atividade em perfeitas condições, mas, porém, todavia, em respeito ao interesse público, a administração pública resolve fazer a retomada da atividade. Pode? Pode. Lei autorizativa e indenização. Aí ele faz a chamada encampação. Não posso confundir um com o outro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é isso que dizia a máxima? Beleza? Marca aí que o item 2 está o quê? Verdadeiro. Próxima questão. Vamos para cima. Após fiscalização, essa questão aqui eu vou dar 1 minuto. 1 minuto. Para você olhar essa questão e tentar responder se você marcaria A, B, C, D ou E. Vai lendo aí. Enquanto eu tomo uma água, eu raciocínio aqui, eu dou 1 minuto para você pensar, porque tá aí a questão mais difícil do nosso material. Por que essa questão é mais difícil? Porque ela vai misturar a parte de atos administrativos com serviços públicos. Ela vai misturar vários conceitos em um único item. E é muito comum a gente observar, dentro do direito administrativo, essa cobrança multidisciplinar. Por que isso? Porque quando você estuda direito constitucional, primeira aula você estuda a classificação da CF. Depois você estuda aquela história de poder constituinte, originário, derivado. Depois você vai estudando a estrutura básica da Constituição, dos princípios fundamentais, do 1º ao 4º. Depois você estuda direitos e garantias individuais, coletivos, sociais, políticos, nacionalidade, dos partidos políticos. Depois você vai entrando nas competências. Depois você estuda só o poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então o que eu quero destacar? O direito constitucional você estuda por partes. O direito administrativo não. Você começa aqui comigo aqui, noções, depois a gente estuda poderes, depois a gente estuda organização, depois a gente estudou agentes, depois a gente estudou atos administrativos, depois a gente estudou responsabilidade dos agentes, depois a gente estudou controle, mas veja que uma matéria complementa a outra, então uma é segmento da outra. Então, você estuda não por partes, aqui você estuda tudo ou nada. Aqui você estuda por partes. E aí agora, eu estou encontrando uma cobrança que ele está vindo aqui cobrando noções, cobrando atos administrativos e cobrando ainda serviço público ao mesmo tempo. Vamos olhar, vamos interpretar esse item agora de forma analítica e aí a gente vai chegar à conclusão de qual seria o gabarito da questão mais difícil cobrado no ano de 2019. E olha o concurso, senhores. Titular de serviço de notas e registros, e é um concurso de remoção.
É o concurso de remoção para você ser milionário, porque você vai ser o quê? Você vai ser aqui tabelião, você vai ser o notário. Esse é o concurso. Vamos lá. Após fiscalização da execução de um contrato de concessão de serviço público, a administração pública constatou que o serviço estava sendo prestado de uma forma inadequada. Então, o que eu estou enxergando? Que houve, por parte da administração pública, uma fiscalização. E essa fiscalização se deu em relação ao contrato de concessão. Beleza? Que ele estava sendo prestado de uma forma inadequada. Então, significa que existia falhas na prestação de serviço. Após ato contínuo da administração, a administração resolve extinguir o contrato. Beleza? Por meio de uma portaria. Então, observe que a utilização do instrumento para extinguir esse contrato aqui, porque ele estava sendo prestado de forma inadequada, foi utilizado uma portaria do poder concedente, cedente, sob o fundamento de uma caducidade. Então, eu estou observando que, de fato, essa empresa aqui, que a gente vai chamar de empresa URB, empresa Piracicabana, empresa Marechal, na sua cidade certamente vai ter outro nome, porque eu estou falando dessas empresas concessionárias. Esse contrato prestado por essa empresa particular não estava de acordo com aquilo que estava pactuado. E aí, no intuito de extinguir o contrato pela chamada caducidade, o poder concedente aqui editou uma portaria. Beleza? Ato contínuo, cadê? Ato contínuo, a administração extingue o contrato por meio de portaria do poder concedente, sob o fundamento de caducidade. Até aqui, ok. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que o ato administrativo que declarou a caducidade encontra-se eivado de vício quanto? Vamos lá, vamos observar. Onde que eu tenho vício? Na competência, na finalidade, na forma, no motivo e no objeto. Então vamos lá, vamos lá. Olha como é que esse item é complexo, interessante e vai ser um paradigma no seu direito administrativo, porque ele vai mudar a sua vida. Vamos lá. Primeira pergunta. Quem foi a pessoa que resolveu extinguir o contrato? Foi o poder concedente na figura da administração pública? Foi. Então a competência está ok. Então aqui para a competência eu falo que ela está ok. Agora vamos lá. Observe aqui comigo. Por qual finalidade eu estou extinguindo esse contrato por caducidade? Porque houve um descumprimento, uma vez que ele está sendo prestado de uma forma inadequada. Então a finalidade também está ok. Ok na finalidade. Agora, por qual motivo ele está sendo extinto? Após a fiscalização, detectou que eles não estavam cumprindo o contrato. Então, nesse momento, o motivo é o quê? O pressuposto de fato e de direito. O fato foi fiscalizado. O direito quando eu tenho um descumprimento por parte do concessionário, cabe a caducidade. Então, acaba que nesse contexto, o motivo e a finalidade se equiparam, porque o motivo foi um fato que justifica um pressuposto jurídico. E qual é o resultado dessa operação? O objeto, aquela atividade que estava sendo prestada pela Piracicabana Marechal, volta a ser prestado pela administração pública. Então o resultado é a extinção do contrato de concessão. Aí agora vem a pergunta mais importante que você vai observar agora. Meus alunos, qual foi o procedimento adotado? Qual foi a formalidade observada para extinguir esse contrato de concessão? Olha só como é que é interessante esse item. Olha só agora, olha só, preste atenção. Vou pegar uma caneta aqui, ó. Vou pegar a caneta aqui na cor
Verde, para ficar fácil, olha só. Extingue o contrato por meio de portaria. Então, qual foi o meio? Qual foi a forma? Reparou a força das palavras? Qual foi o procedimento? Qual foi a formalidade? Como que se apresentou a extinção do contrato? Você já viu que ele utilizou uma portaria. Então, o detalhe é que dentro da lei 8987 de 95, a caducidade ela tem que ser declarada não por meio de portaria, e sim por meio de um decreto que extingue a caducidade. Então, senhores, por que essa questão é difícil? Porque, primeiro, você desconheceria a forma, o procedimento para ser adotado. Porque você conheceu o básico. Qual é o básico? Caducidade se dá por um descumprimento. E esse descumprimento só consegue ser detectado após uma fiscalização, após uma denúncia, uma representação. Só que no meio dessa possibilidade da extinção do contrato de concessão pela caducidade, você não edita uma portaria, o poder concedente edita um decreto. Então, se o problema se deu aqui em relação à forma, o procedimento, gabarito B de bola, porque o vício seria na forma. Então, eu vou ser muito honesto com vocês. Difícil essa questão? É difícil. Mas eu tenho a convicção que você conseguiria eliminar a competência, tenho certeza, a finalidade e o motivo, você também conseguiria eliminar, e certamente você poderia ficar na dúvida entre o objeto e a forma. Mas lembra que o objeto é o chamado efeito jurídico imediato, que o ato produz. E, de certa forma, a própria questão já deixou claro que aqui, olha só o detalhe, houve a extinção do contrato. Então, se teve a extinção, eu atingi o objeto. Só que eu não saberia se a forma correta é portaria ou decreto. Então, isso poderia, de certa forma, ser uma certa dificuldade. Mas pela eliminação, você também teria uma probabilidade de acertar a questão mais difícil do material. Logo, gabarito B de bola, onde eu vou destacar que o vício é na forma, no procedimento, na forma da exteriorização do ato administrativo. Fantástico essa questão. Questão 4. A prestação de serviços públicos de transporte coletivo, sob o regime de permissão. Aí apareceu a palavra prescinde. Prescinde, você vai fazer igual eu faço aqui, dispensa. Sempre que aparecer a palavra prescinde, você escreve dispensa. Então vamos lá, o que eu vou observar? Que tanto a concessão, quanto a permissão depende de licitação. Em relação à concessão, a licitação sempre, né? Não, vou colocar sempre não, em regra. Licitação na concessão, concorrência. E a permissão pode ser qualquer modalidade. Então eu posso observar que sempre eu tenho a licitação, mas quando se trata de concessão, concorrência e permissão pode ser qualquer modalidade. Então já posso destacar que o item está errado, porque ele falou que a prestação de serviço público por permissão dispensa a licitação, que é exigida apenas para a modalidade de concessão. Errada a questão. Tanto permissão quanto concessão dependem de licitação. Questão 5.
de acordo com o STJ. Opa, fizemos a leitura de várias jurisprudências na aula passada. Vamos lá. De acordo com a concessão do STJ, o princípio da continuidade do serviço público autoriza que o poder público promova a retomada imediata da prestação de serviço no caso de extinção do contrato de concessão por decurso do prazo de vigência ou por declaração de nulidade, desde que tal poder realize previamente o pagamento da indenização devida. Olha só o detalhe. Eu tenho um preceito aqui, que é o princípio da continuidade dos serviços públicos. Do outro lado, eu tenho a perspectiva que, se esse contrato de concessão acabou pelo decurso do tempo, ou seja, o prazo eram 30 anos, passou o prazo de 30 anos, eu tenho a extinção de forma natural. Mas eu tenho que continuar a prestação do serviço público, independentemente desse contrato estar extinto ou não. Então, nessa perspectiva que foi extinto de forma natural, e a administração pública, de repente, ainda não contratou uma outra empresa concessionária, eu pego os bens dessa empresa concessionária, que são essenciais à continuidade da prestação, e faço uma retomada provisória, até a eventual contratação de uma outra empresa. Pode fazer isso? Pode, porque existe a chamada supremacia. Da mesma forma que esse contrato ele pode ser extinto, caso seja comprovada alguma ilegalidade. Então, vai ser comprovada a nulidade. Então, nesse contexto, faz uma outra contratação, faz uma outra licitação e declara a nulidade daquele contrato. Só que tem um detalhe. Você concorda que nessa perspectiva, que esse contrato de concessão vai ser extinto, pode existir eventuais indenizações ao concessionário? Sim. Mas eu pergunto, enquanto eu não pago a indenização, eu fico sem prestar serviço público? O que o STJ falou? Mesmo que pendente de indenização, eu faço a retomada e posteriormente eu resolvo esse aspecto de ordem financeiro. Mas o que não pode ser prejudicado? A coletividade. Então, destaco que esse item está errado, porque ele está falando o seguinte, que essa retomada imediata da prestação do serviço nos casos de extinção, seja por contrato de concessão de forma natural ou por nulidade, vai depender previamente do pagamento de indenização? Errado, porque a indenização pode ser paga de forma posterior, sem prejuízo da continuidade do serviço público. Errada a questão, que é uma questão jurisprudencial, e eu trago para vocês o informativo 546 do STJ. Extinto o contrato de concessão por decurso do prazo de vigência, cabe ao poder público a retomada imediata da prestação de serviço, até a realização de uma nova licitação, a fim de assegurar a plena observância do princípio da continuidade de serviço público, não estando condicionada ao termo final do contrato ao pagamento prévio de eventual indenização, que deve ser pleiteada nas vias ordinárias, ou seja, ele vai cobrar na justiça, ele vai cobrar na via administrativa, ele vai buscar nas vias ordinárias. Então não há de se falar que eu estou atrelado ao pagamento prévio para continuar o serviço público. Errado a questão. Questão 6, vamos observar aqui. Cada poder e cada esfera do governo deve estabelecer um regulamento específico dispondo sobre a avaliação efetiva e o nível de satisfação do usuário de serviço por ele prestado. Devendo a quantidade de manifestação do usuário... Eita, tá repetida essa questão, marca aí que foi a primeira questão que a gente corrigiu, o item está o quê? Correto, vamos lá. Ah, sim, eu repeti essa questão, lembrei agora, porque eu coloquei aqui o fundamento legal. Pessoal, tem essa lei nova, que é a Lei 13.460 de 2017, que ela vai estabelecer normas básicas para a participação, proteção e defesa do direito dos usuários dos serviços públicos, que se aplica à administração direta e indireta da União, Estados, DF, municípios. E dispõe no seu inciso 4º do artigo 23 que a quantidade de
a quantidade é um dos aspectos a serem considerados pelos órgãos e pelas entidades públicas na avaliação dos seus serviços prestados. E ainda mais, conforme o artigo 24 da mesma lei, em regulamento específico, cada poder e cada esfera do governo disporá sobre a avaliação de efetividade e dos níveis de satisfação. Então, essa questão que a gente está analisando foi simplesmente um copia e cola da Lei 13.460 e jogou na questão lá da Defensoria Pública, que é um concurso bem difícil. Vamos lá. 7. É admitida subconcessão nos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Então, o que eu quero destacar? Eu posso ter a transferência do controle acionário da concessão? Posso. Eu posso ter uma subconcessão? Posso. Mas isso não é a regra, é a exceção. E para você seguir a exceção, primeira coisa que você vai ter que observar, tem que ser nos termos previstos no contrato. E ainda mais tem que ser expressamente autorizado pelo poder concedente. Porque se não cumprir esses pressupostos, vai cair num descumprimento. E ao cair nessa perspectiva de descumprimento, você cai numa caducidade, tá claro? Então agora eu pergunto, pode ter subconcessão? Pode ter a transferência do controle societário da concessionária? Pode, mas desde que esteja previsto em contrato e desde que expressamente autorizado pelo poder concedente. Acaba que o item está o quê? Correto. Questão 8. A encampação, palavra-chave da encampação, retomada. A retomada, vamos lá, 3 pressupostos. Tem que estar presente o chamado interesse público, tem que ter lei autorizativa e tem que ter o quê? Indenização. Vamos lá. A encampação é a denominação dada à rescisão unilateral. Essa palavra rescisão unilateral, apesar de estar escrita aqui, ela incorre teoricamente em um errozinho, tá? Um errozinho. Por que um errozinho? Porque a encampação é a chamada retomada e não propriamente dito uma rescisão. Então eu destaco aqui que não há nenhum prejuízo na questão a palavra rescisão, como está afirmando aqui. Mas é claro que eu tenho que conhecer a terminologia correta, porque eu estou estudando e aí eu tenho que conhecer essas peculiaridades. A encampação é a denominação dada para a rescisão unilateral de uma concessão pública antes do prazo inicialmente estabelecido entre as partes. E equivale à retomada da execução do serviço público pelo poder concedente. Pessoal, interessante observar que, a grosso modo, é isso mesmo. Só que, aprofundando um pouco mais, ele deveria destacar que é por aspecto de interesse público, depende de lei autorizativa e tem que ter indenização. Mas não há nenhuma inverdade na questão destacar que equivale à retomada da execução do serviço pelo poder concedente dentro do prazo estipulado. Por que isso? Porque quando você está observando aqui que o contrato de concessão, exemplo, tem 25 anos aqui e passou aqui 10 anos, eu vejo que eu quero retomar para a minha atividade, eu posso. Mas é claro que para realizar essa atividade tem que cumprir esses pressupostos que eu estabeleci aqui para essa retomada. Mas eu destaco que o item pode ser marcado como correto, sem nenhuma dúvida, não há nada aqui que ofenda aquilo que está escrito na questão. Só chamei atenção para essa palavra rescisão unilateral, sendo que a terminologia correta seria retomada do serviço público propriamente dito, ok? Questão 9. Uma empresa privada foi outorgada pela administração pública por meio de um contrato administrativo a prestar serviço de transporte público de interesse de toda a coletividade. A referida outorga foi dada mediante, vamos lá, autorização, licença, concessão, permissão. Olha só, aqui eu já destaco para vocês que não seria a vocação. Quando eu falo em relação à licença, eu tenho licença para exercer determinadas atividades, ok? Que não seria algo relacionado, basicamente, olha só, concessão,
permissão e autorização, aqui sim eu tenho para o quê? Serviços públicos, tá? Então eu conseguiria riscar também a palavra licença, ficando entre 3 assertivas. E nesse caso, como que eu ia conseguir resolver essa perspectiva? Olha só. Como foi uma outorga pela administração pública, eu reparo que nesse conceito foi um ato que a administração pública vinha conceder para uma determinada pessoa. E aí, por meio desse contrato, ele destaca que vai prestar um transporte público de interesse de toda a coletividade. A referida outorga foi mediante. Eu ficaria entre 2 itens, concessão e permissão. E por que não autorização? Porque a autorização é um serviço de baixa complexidade. E aí, nesse item, eu confesso aqui para vocês que como que eu ia conseguir diferenciar? A permissão, ela está relacionada diretamente a serviços de média complexidade. Quando eu falo da concessão, é alta complexidade. Então, observe a palavra-chave aqui, que eu vou destacar para vocês. Alta complexidade e média complexidade. Olha a palavra-chave. Portos, aeroportos, pedágios em relação a rodovias. Veja, que eu estou destacando alta complexidade. Por que alta complexidade? Porque envolve um alto risco e um alto gasto financeiro. Agora vamos lá, transporte coletivo. Pessoal, quanto custa cada ônibus? Veja que não vai ser necessário um ônibus, e sim vários ônibus. Então, é uma alta complexidade. Haja visto o montante financeiro envolvido nessa causa. Então, sempre que quando você começar a perceber que envolve uma alta complexidade, um alto investimento, vai para a concessão que você não erra. Então, aqui, nesse caso, resposta correta, letra C. Professor, e o que seria uma média complexidade? Opa, eu vou falar das loterias. O serviço de loteria outorgado pela Caixa Econômica Federal para os particulares serão formalizados mediante permissão, porque o serviço de lotérica é um serviço público. E aqui, vamos lá, senhores, um aluguel de um espaçozinho, a contratação de 3 funcionários para estar ali, funcionando ali, em turnos de 8 horas às 18 horas. Média complexidade. Agora, pensa num transporte coletivo urbano, que tem que ser prestado de segunda a segunda, 24 horas por dia, porque só tem uma interrupção, salvo engano, que vai diminuindo a escala, que é na madrugada. Mas que durante o dia, em horário de rush, você tem que ter vários funcionários, vários ônibus. E veja que se um pneu furar, você tem que ter alguém para ir lá trocar o pneu. Se o motor estragar, você tem que ter um mecânico. Tem que ter uma estrutura. E cada pneu de um ônibus é baratinho. É baratinho um pneu de ônibus. Vai ver o preço de um pneu de ônibus para você ver. Aí o ônibus tem quantos pneus, professor? Caramba, eu acho que deve ter bem uns 10 pneus ali naquele negócio ali. Então é complexo. Portos e aeroportos. É fácil manter a manutenção, a conservação, a ampliação? Então envolveu alta complexidade, vai para a concessão que você não erra. Gabarito, letra C de casa. Última questão, questão 10. São inerentes ao regime jurídico do serviço público os princípios. Vamos lá. Temos vários princípios, mas não seria o princípio da imutabilidade, e sim da mutabilidade. Modicidade de tarifas, ok. B, da continuidade dos serviços públicos, ok. Da diferenciação entre os usuários, não, os usuários são tratados da mesma forma. Só que, é claro, eu posso ter um tratamento privilegiado, né, a depender do consumo deles, aquelas coisas todas. D, da não concorrência, errado, é da concorrência. D, da continuidade dos serviços, ok. Da mutabilidade do regime jurídico e igualdade dos usuários. Gabarito,
D de dado. Precariedade, não. Então, pessoal, conseguimos fechar aqui 10 questões relacionadas ao tema serviços públicos. É interessante observar que esse tema, serviços públicos, é um tema gigantesco, de vasta legislação. Não é à toa que você ainda pode aprofundar um pouco mais, estudando parcerias públicas-privadas, estudando também a lei dos consórcios. Então, esse tema serviço público é extenso, é um tema recorrente dentro das provas de direito administrativo e principalmente aquela leitura, uma dedicação também, dentro da Lei 8987 de 95. Perfeito? Vamos para cima. Um forte abraço, meus alunos. Olá, meus alunos, tudo bem? Seguindo aqui com vocês aqui, trabalhando hoje parcerias públicas-privadas, que é a famosa PPPs. Beleza? Vamos acompanhar que essa é uma tendência dentro da estrutura de uma administração pública que cada vez mais busca uma desestatização. Entenda que essa palavra desestatização não se limita às privatizações. A privatização é uma das formas de desestatizar. Ou seja, você enxuga os gastos públicos, incentiva a iniciativa privada a prestar determinadas atividades e o que o Estado faz? Fiscaliza. O que o Estado faz? Normatiza. Por isso que surge a figura das suas agências reguladoras, justamente para fiscalizar a prestação de determinados serviços. Temos a Agência Nacional dos Transportes Terrestres, temos a Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC, entre outras instituições, a ANEEL, a Anatel, e aí não canso de falar dessas empresas privadas que sofrem fiscalização por parte do Estado. Mas veja que a prestação da atividade material está sendo prestado pelo particular, que é, de certa forma, a iniciativa privada. Seja por concessão, seja por permissão, seja pela privatização ou também pelas parcerias públicas-privadas, que é o que a gente vai trabalhar agora, beleza? Põe na tela aí e vamos para cima. Olha só que interessante. A parceria pública-privada, chamada PPP, surge da Lei 11.079 de 2004. Quando eu penso na parceria pública-privada, eu vou ter duas formas de parcerias públicas-privadas. É a chamada concessão patrocinada e a concessão administrativa. Só aqui, eu tenho 10 questões de provas para mostrar para vocês. Professor, 10 questões de provas? Sim. Sim. Por que 10 questões de provas? Porque, olha só, eu tenho que conhecer a diferença da concessão patrocinada para a concessão administrativa. E aqui eles não cansam de repetir questões quando eu falo dessas duas espécies aqui. Vamos observar aqui e vamos aprofundar em relação a esse tema aqui. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o seguinte. Eu tenho a concessão chamada comum, que é regulamentada pela Lei 8987 de 95. Tenho também as concessões especiais, que são regulamentadas pela Lei 11.079 de 2004, onde você vai ter aqui a concessão administrativa e a concessão patrocinada. Essas duas são objetos do estudo agora. Qual é a concessão comum? É aquela que a gente acabou de estudar relacionada aos serviços públicos, que pode ser precedida de obra ou não, mas ela está associada a um serviço público de forma genérica, ok? Agora aqui, a concessão administrativa e a patrocinada vai ter algumas diferenças que eu vou mostrar para vocês agora, enquanto a gente vai estudando. Então, resumindo para vocês, quando eu falo em relação à concessão, temos a concessão comuns, as comuns e as especiais. As comuns estarão associadas com a Lei 8987 de 95. As de naturezas especiais, que são administrativas, e as patrocinadas estarão associadas à Lei 11.079 de 2004, onde eu irei chamar de parcerias públicas privadas,
carinhosamente. Tranquilo? Então, analisa essa diferença e vamos aos detalhes agora. Olha só. Essa lei vai instituir normas gerais para licitações e contratos da chamada parceria pública-privada, a famosa PPP, no âmbito dos poderes da União, dos estados, DF e municípios. Então, a primeira coisa que eu quero observar é que a lei da parceria pública-privada é uma lei de abrangência nacional, uma vez que ela vai ser observada pela União, estados, DF e também pelos municípios. Só que tem um detalhe, que eu tenho uma questão de prova que foi cobrada aqui no parágrafo único. Qual é o detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês em relação aqui? Olha só. Quando eu falo da União e dos estados, eles possuem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Quando eu me refiro ao Distrito Federal e municípios, eles possuem 2 poderes: executivo e legislativo. Uma vez que não existe poder judiciário distrital e nem poder judiciário municipal, beleza? Ou você tem a justiça federal, ou você tem a justiça estadual. Exemplo aqui de uma justiça estadual, TJ Goiás. Exemplo de uma justiça federal, TRF, beleza? Fora a justiça especial, que é toda do âmbito federal. A justiça eleitoral, a justiça do trabalho e a justiça militar, todas elas compõem a estrutura, além dos tribunais superiores, uma estrutura do âmbito federal. E é âmbito federal, é âmbito da União. É âmbito estadual, é âmbito dos estados. Beleza? Fiquem atentos em relação a essa observação. Professor, por que você está falando disso? Vamos lá, vamos voltar e observar o que destaca o parágrafo único. O parágrafo único dessa lei destaca que a lei vai ser aplica-se aos órgãos da administração pública direta. De quais poderes? Executivo, marca texto, e legislativo. Então, a primeira pergunta de prova que eu tenho é afirmando que a parceria pública-privada, que será utilizada no âmbito dos poderes da União, Estados, DF e municípios, vai ser observada tanto pelos órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário. Errado. Porque a própria lei, no seu parágrafo único, deixa claro que será aplicado para a administração pública direta. Ok, mas dentro dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo. Então, não se aplica aos órgãos do Poder Judiciário. É a primeira informação que você tem que anotar no seu material e eu coloco aqui para vocês. Vamos lá. Não se aplica ao beleza? Anota aí no seu material e coloca essa observação. Não se aplica ao Poder Judiciário. Seguindo, vai ser observada pelos fundos especiais, autarquias, fundações públicas, empresa pública, sociedade de economia mista e demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União. Então, vamos aos detalhes aqui agora. Vamos lá. Primeiro detalhe. Essa lei vai ser observada pela União, estados, DF e municípios. Claro, salvo, exceto o Poder Judiciário. Beleza? Destaca isso aqui. E essa lei é observada tanto pela estrutura da administração pública direta, quanto pela estrutura da administração pública indireta. E também por aquelas entidades controladas, direta ou indiretamente, pela União, Estados, DF, municípios. Beleza? Seguindo aqui comigo aqui, vamos observar agora as características das concessões especiais. Eu tenho tanto a patrocinada, quanto eu também tenho a concessão administrativa. Vou começar pela patrocinada. Qual é o detalhe da patrocinada? Vamos lá. Nos contratos de concessão,
patrocinada, a administração pública, primeiro, vamos lá, contrata uma empresa que presta um serviço público remunerado parcialmente pelos usuários do serviço público e parcialmente subsidiada pelo parceiro público, que no caso seria quem? O Estado. O intuito é garantir a modicidade das tarifas para os usuários, atentando-se ao princípio da modicidade de tarifas. Então vamos observar o seguinte, olha só o detalhe aqui, olha só o detalhe que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos imaginar que aqui... Professor, o que é isso? É a quarta ponte do lago. Professor, que lago? O Estúdio Aulas fica no Distrito Federal. E aqui existe uma região administrativa chamada Lago Sul, Lago Norte. E aqui tem o famoso Lago Paranoá. E tem uma ponte bem famosa aqui em Brasília com essa arquitetura aqui, que são os anéis, tá aqui, ó, com essa arquitetura. E agora foi feita a quarta ponte do lago. Só que o custo dessa ponte, pela dimensão, pela extensão, pela complexidade da atividade, o Distrito Federal optou para passar a responsabilidade para a empresa, mediante um contrato, a empresa X. Essa empresa X, sabendo o vulto financeiro dessa construção, dessa execução, dessa atividade, exemplo, foi 20 milhões de reais. E para que fosse realizada a construção, a conservação e a manutenção e exploração dessa atividade, a empresa falou que iria construir, mas só se ficasse responsável por essa atividade por 30 anos. 30 anos. Então, o que eu quero observar aqui nesse caso? Vamos lá. Primeiro, eu vou ter que analisar o vulto, o valor da construção, da execução, da atividade. Porque dentro da parceria pública-privada, vai ter uma exigência de um valor mínimo para que eu possa formalizar. Já já eu vou falar qual é esse valor para vocês. E também tenho que observar o segundo pressuposto, que é o prazo de vigência desse contrato. Porque todo contrato tem início, todo contrato tem meio e todo contrato tem que ter um fim. Por mais que seja admitido, possível, a prorrogação, mas veja que a própria lei vai estabelecer um prazo máximo em relação à vigência desse contrato. E nesse contexto aqui, como que vai ser a remuneração pela exploração do serviço público aqui, da manutenção, conservação desse pedágio aqui para a utilização dessa ponte? Eu estou enxergando aqui uma cobrança feita pelos usuários, mas eu também tenho uma participação por parte da administração pública. Então, nesse conceito aqui, que você vai enxergar uma cobrança tanto pelo usuário quanto pela administração pública, você está enxergando aqui uma participação do tipo patrocinada. Patrocinada. E por que patrocinada? Porque se fosse para a cobrança dessa atividade ser exclusivamente 100% pelo usuário, ele ficaria excluído da utilização desse serviço público, uma vez que ele não ia conseguir arcar com a cobrança da tarifa. Com isso, ele seria excluído da utilização do serviço público. Lembra que a ideia do chamado princípio da modicidade traduz que a tarifa tem que ser a mais baixa possível. Então, nessa ilustração de ser a mais baixa possível, o que o ente federativo faz? O que o poder concedente faz? Fala, filho, que é a empresa concessionária, vem cá, eu vou subsidiar, eu vou pagar uma parcela
para você conseguir ter a parcela mais baixa possível. Mas entendendo que eu não consigo arcar 100%, o usuário também vai pagar. Ele vai complementar a sua tarifa caso ele queira utilizar daquela ponte. Caso ele queira utilizar. E nesse intuito de permitir a ele a possibilidade de ser beneficiário por esse serviço, mantenha aqui uma tarifa baixa que eu faço uma outra contrapartida financeira. Então aqui, tanto o usuário quanto a administração, que na figura do poder concedente, estão contribuindo, você está tendo uma concessão especial do tipo patrocinada. A palavra-chave, os dois pagando. Agora vem cá. É possível só a administração pública pagar? É possível. Mas por que ela vai pagar sozinha? Porque ela está sendo a usuária do serviço. Exemplo, em relação ao presídio. Quando você fala do presídio, você concorda que é um dever, uma responsabilidade do Estado? Só que o que o Estado fez? Contratou uma empresa, falou, empresa, faz o seguinte, constrói o presídio, para mim, que lá em Minas Gerais tem o primeiro presídio construído e desenvolvido por parceria pública-privada no Brasil, foi construído em Minas Gerais. Até assiste esse vídeo no YouTube, joga desse jeito no YouTube. Presídio, Minas Gerais, parceria pública-privada. E aí, o que aconteceu nesse caso? A empresa X, que é uma empresa particular, fez a construção do presídio e, nesse caso, o Estado falou o seguinte, olha, no primeiro ano eu vou enviar 100 presos. Caso dê certo, a gente coloca aí 700 presos, que é a lotação máxima do seu presídio. E por cada preso que esteja aí dentro, eu vou te pagar R$ 1.500 por mês. O empresário olhou, calculou, pensou, falou, gostei. Porque, primeiro, o Estado tem dinheiro. O Brasil carece de criminalidade? Carece? Claro que não. No Brasil, a criminalidade está sobrando. Então, o que esse empresário falou? Vou apostar nisso aí. Vou construir o presídio, vou fazer a manutenção, a conservação e vou fazer a fiscalização dos presos. E dito e feito. E só que nesse caso, essa perspectiva da remuneração por cada preso vai sair exclusivamente dos cofres públicos. Então ali você também tem uma concessão, mas é do tipo administrativa, que é diferente da patrocinada, onde você tem tanto o usuário quanto o poder concedente contribuindo, entre aspas, solidariamente. Porque aqui eu estou vendo os dois pagando. Agora, só a administração pagando, porque ela está sendo usuária direta ou indiretamente daquela atividade, aí você fala concessão administrativa. Feito essa diferenciação, facilita na hora da questão, que ele vai falar o seguinte, serviço prestado por particular, onde a administração pública é a usuária direta ou indireta da atividade. Aí ele vai falar que essa é uma concessão patrocinada, errado. Essa é a concessão administrativa. Porque a concessão patrocinada, vamos olhar novamente o conceito da lei? Vem comigo, olha só. Concessão patrocinada. Nos contratos de concessão patrocinada, a administração contrata uma empresa que presta um serviço público remunerado parcialmente pelo usuário do serviço público e parcialmente subsidiado pelo parceiro público. O Instituto é garantir qual princípio? Da modicidade. Fique atento em relação a isso. Avançando. Por determinação legal, em regra, o parceiro público vai ter um limite que ele pode arcar em nome do usuário. E aí a gente vai observar que isso eu estou destacando em regra, porque se eu falo em regra, você já sabe que existe uma exceção. Vamos acompanhar aqui, olha só. Por determinação legal, em regra, o parceiro público somente poderá arcar com, no máximo, 70% da remuneração da concessionária, ressalvadas as hipóteses previstas, previsão legal específica com disposição em contrário. Aqui eu tenho outra questão de prova fantástica, destacando em prova, em relação ao percentual. Por isso que eu falo que essa lei é bem simples, porque eu vou demonstrar para vocês onde que eu estou tendo as questões de provas. E aí eu coloquei já aqui em caixa alta, justamente para você não esquecer. Então vamos observar
que eu tenho uma parceria pública-privada para a utilização de um parque. Aqui em Brasília, o governador quer fazer isso. Tem um parque famoso chamado Parque Nacional. Lá nesse Parque Nacional tem umas piscinas, tem uma estrutura fantástica, tem uma área de caminhada dentro da floresta. Inclusive, alguns animais assim de grande porte já foram encontrados nesse parque, porque existem várias câmeras lá noturnas instaladas nas árvores que já detectaram esses animais de grande porte circulando pelaquela região. Haja vista a preservação da fauna e da flora nessa determinada região. E aí, o que eu quero destacar? É onça, né? No Brasil a gente tem onça. Então algumas onças já foram localizadas nesse local. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Atualmente, nessa parceria pública-privada, o preço para entrar nesse local custa R$10. R$10. Aí você começa a falar, poxa, R$10 dá para ir. Mas veja que para a parcela ser R$10, eu já estou enxergando por parte do poder público um pagamento também maior em relação a isso. Por que isso? Porque se você faz uma análise da conservação e manutenção, R$10 por pessoa não ia conseguir subsidiar e manter aquela estrutura toda gigantesca. Então o que o Estado faz? Olha só nesse cálculo aqui. Vamos imaginar que eu sou péssimo em matemática. Que a empresa concessionária falou, ó, deveria ser R$100 por pessoa. Só que nessa perspectiva, o ente público falou, ó, eu vou arcar com 70%. E aí o usuário vai arcar com 30%. Então acaba que desses R$100 ficou R$70 para o Estado e nessa perspectiva ficou R$30 para o usuário. Então cada usuário que agora deseja entrar no parque vai pagar quanto? R$30. Uma vez que o poder concedente está pagando os outros R$70 para dar um montante de R$100. Por isso que eu estou enxergando uma concessão do tipo patrocinada. Haja vista que parcialmente o poder concedente paga e parcialmente o usuário também está pagando. Só que, professor, poderia o Estado excepcionalmente pagar 80, 90, pagar mais? Poderia. Em qual caso? O poder público pode subsidiar mais de 70% da remuneração do concessionário? Pode, mas somente quando eu tenho uma previsão legal específica, porque isso é uma exceção. Então, regra, ele paga até 70%, ele paga no máximo 70%. E os outros 30% ficará para o usuário. Mas, porém, todavia, quando eu tenho uma previsão legal específica em disposição em contrário, eu posso ter excepcionalmente o poder público pagando mais de 70% da remuneração para o concessionário. Então, como que vai ser cobrado esse prova? Primeiro, ele vai falar na hora da prova que essa perspectiva da concessão patrocinada limita o Estado pagar no máximo 50%. Errado, é no máximo 70%. Da mesma forma que ele pode afirmar na sua questão de prova que nunca, em nenhuma hipótese, o Estado poderá pagar mais de 70%. Errado, que na forma da legislação específica, ele pode dispor de forma contrária, onde ele aceita pagar um pouco mais. Então, as duas formas poderão ser cobradas em prova. Agora, professor, me explica como que funciona a concessão administrativa. Na concessão administrativa, você já sabe que não vai ter contrapartida financeira de duas pessoas, somente da administração. E por que somente a administração pública está pagando? Porque ela está sendo a tomadora do serviço, direto ou indiretamente. Vamos acompanhar o conceito da lei? Olha aqui comigo, olha só. Nos contratos de concessão administrativa, a administração, novamente, contrata uma empresa que presta um serviço público remunerado integralmente pelo usuário do serviço. Todavia, o usuário do serviço é a própria administração. Ou seja, a remuneração da empresa concessionária é integralmente custeada por quem? Pelo Estado. Porque é o próprio Estado que está sendo o tomador do serviço, seja de forma direta ou indiretamente. Mas ele que está sendo o beneficiário. Exemplos, vamos lá, eu gosto de exemplos, professor. O Estado da Bahia contratou uma empresa privada para a construção de um hospital. Então tá aqui o Hospital da Bahia, tá aqui o hospital.
Está aqui o hospital. E, posteriormente, a exploração dos serviços médicos prestados está sendo prestado por essa empresa X, que é a empresa privada contratada pelo Estado da Bahia. Essa empresa privada atende o cidadão, vai emitir uma fatura pelos serviços prestados e essa fatura é paga integralmente pelo Estado da Bahia. E aí o serviço médico vai ser utilizado pelos usuários, pelos cidadãos. Então, nesse conceito aqui, eu estou tendo a chamada concessão administrativa. Atenção, atenção! Não se pode confundir a concessão administrativa com um contrato administrativo de prestação de serviço comum. Na concessão administrativa, o Estado não paga um preço previamente definido pela prestação de serviço, o que seria contrato comum de prestação de serviço, mas sim paga a empresa concessionária valores referentes às tarifas cobrados pela prestação de serviço conforme o seu uso. Como assim, professor? Como assim? Não entendi. Olha só, pessoal, veja que no momento da concessão administrativa, onde eu contratei a empresa X para ser responsável pela construção do presídio, e a empresa vai explorar aquela atividade ali, que está ali fazendo a manutenção, a limpeza, a estrutura, o caráter educativo, tudo aquilo para o preso, fala, ó, Estado, tem 10 presos aqui, tem 10 presos. 10 presos, pouco importa se tem 10 ou 1.000, cada um vai custar para o Estado R$ 1.500. Mesma coisa em relação ao Hospital da Bahia. Hospital da Bahia, que está sendo explorado pela iniciativa privada, ó, cada serviço aqui já tem um valor previamente definido. E nesse contexto de já ter um valor previamente definido, raio-x, R$50, a consulta, R$80. Nesse contexto de realizar o serviço, eu só emito a nota e o Estado vai pagar. Agora, quando você tem a prestação de serviço comum, olha só que interessante, olha só. Na concessão administrativa, o Estado não paga um preço previamente definido pela prestação do serviço. Mas o que ele paga à empresa concessionária? Os valores referentes às tarifas cobradas pela prestação de serviço conforme o seu uso. Então, se no hospital foi 1.000 pessoas, eu vou cobrar esse valor. Se no serviço aqui foi uma pessoa, eu só cobro esse valor. Agora, diferente da concessão do serviço comum, que eu já tenho um valor previamente pactuado. Mas interessante observar, apesar dessa confusão aqui em relação a esse trecho, é que aqui, na concessão administrativa, eu tenho o valor integralmente sendo cobrado sendo pago pela própria administração. Já na patrocinada, que é a concessão especial, eu tenho tanto a administração pública quanto o usuário contribuindo. Fique atento em relação a essa observação. Terceira atenção. Não constitui parceria pública-privada a concessão comum, assim entendida como a concessão de serviço público ou de obras públicas que trata a Lei 8987/95, quando não envolve contraprestação pecuniária do parceiro público a parceiro privado. Porque isso aqui, olha só que interessante. Na concessão comum, quando você entra no ônibus, no transporte coletivo, que é uma concessão comum, a tarifa aqui, ela é paga 100% pelo usuário. Beleza? Essa é a concessão comum. 100% sai do bolso do usuário. Na concessão especial, que você está vendo, do tipo administrativa ou patrocinada, você tem essa diferença. Qual a diferença? A administrativa, você vai observar que 100% sai do cofre da administração pública. Na patrocinada, 70%, em regra, sai da administração e 30% sai do usuário. Então, o que eu vou observar? Que quando eu tenho as concessões comuns, cabe 100% ao usuário. Nas concessões especiais, sempre, por ser uma parceria pública e privada, eu tenho que enxergar recursos públicos
sendo direcionado para os cofres do particular. Então essa diferença é essencial, é um detalhe específico que facilita a nossa vida também, ok? Essas diretrizes e essas observações e essas características eu vou destacar para vocês no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta trabalhando isso aqui. Vamos para cima! Olá, meus alunos! Voltando aqui com vocês, trabalhando a parte das parcerias públicas e privadas. Tema relacionado a serviços públicos, é o direito administrativo, ok? Voltando aqui com vocês, vamos observar as diretrizes. Olha só, as diretrizes, naturalmente, são observações em termos dos princípios que deverão ser observados. Claro, sempre, eficiência, como preceito básico, respeito aos interesses, direitos dos destinatários do serviço, ok? Indelegabilidade das funções de regulação. Por que isso aqui? Entenda que o Estado, ao contratar determinado particular para prestar o serviço, ele transfere a execução da atividade. Agora tem um detalhe, professor, posso delegar para o particular a função jurisdicional do Estado? O poder de polícia e outras atividades exclusivas do Estado? Não. Então observe que existe a matéria que é delegável e outras matérias que são indelegáveis. Então nessa nuance da indelegabilidade, daquelas funções de regulamentação, porque ora, regulamentação, função jurisdicional, e outras atividades tidas como típicas do Estado não podem ser delegadas para o particular. Exemplo, o poder de polícia, ok? Seguindo, responsabilidade fiscal na celebração e execução das parcerias. Então eu tenho uma responsabilidade no desenvolvimento da atividade. Tenho que buscar também transparência e aqui, importante observar, se ele é o seu parceiro, é um parceiro mesmo. Parceiro é parceiro, outra coisa é outra coisa. Não posso falar o nome esse horário, mas você sabe o que eu pensei. Então o que eu quero destacar? Tanto o concedente, aquele que está passando a atividade para o particular, quanto o concessionário que está recebendo a atividade, eles terão, nessa perspectiva, uma responsabilidade objetiva pelos riscos. Então, eu quero destacar em outras palavras que assim como a concessionária tem responsabilidade, o poder concedente também terá uma responsabilidade. E por ser um parceiro, a responsabilidade vai ser objetiva para ambos em relação aos riscos de toda a atividade que está sendo desenvolvida. Beleza? Segue comigo aqui também. Tem que ter um critério de sustentabilidade, tá, nos seus projetos, vantagem socioeconômica para os projetos da parceria, tudo isso vai ser analisado dentro desse contexto. Regramento comum das parcerias públicas privadas. Então vale tanto para a concessão patrocinada, quanto para as concessões de ordem administrativas. Professor, qual é a diferença? Administrativa, 100% paga pela administração. Patrocinada, em regra, 70% da administração pública e 30% por parte dos usuários. E lembrando que esse valor é em regra, então pode ser maior. E tudo que eu vou destacar agora, a partir desse momento, vale tanto para as patrocinadas quanto as administrativas, que são as chamadas concessões especiais. Vamos olhar. Primeiro item que vai cair na sua prova, tempo de duração do contrato. O tempo de duração do contrato, olha só que interessante, ele vai ter uma vigência mínima de 5 anos ou máxima de 35 anos. Então vamos imaginar que nessa perspectiva, eu tenho um contrato formalizado pelo prazo, vamos lá, pelo prazo de 10 anos. 10 anos. Então significa que cumpriu o objetivo de não ser menor que 5 anos e também não está sendo maior que 35 anos.
Pergunto, professor, posso ter prorrogação? Posso. Por mais 10 anos? Posso. Eu posso ter sucessivas prorrogações, desde que o somatório das prorrogações também não ultrapasse o prazo máximo de 35 anos. Então, resumindo para vocês, vamos lá, preste atenção. Prazo mínimo do contrato de concessão, seja patrocinada, seja administrativa, prazo mínimo 5 anos. Máximo 35 anos. Pergunta de prova. Posso ter prorrogações? Posso, desde que a prorrogação não ultrapasse o prazo máximo de 35 anos. Então, de repente, vamos imaginar que o contrato foi pactuado num prazo de 15 anos. Posso prorrogar outra vez? Posso. Por mais 15 anos? Posso. Posso por mais 20 anos? Posso. Mas desde que 15 mais 20 deu 35, mas pergunto, se fosse 15, depois mais 15 e depois mais 15, não poderia, porque ultrapassou o prazo máximo de 35 anos. Esse prazo máximo de 35 anos envolve inclusive eventuais prorrogações. Fique atento em relação a isso. Seguindo aqui comigo, valores mínimos do contrato. O valor mínimo do contrato deve ser de 10 milhões de reais. Professor, mas eu fiquei sabendo que era 20 milhões. Se você ficou sabendo que era 20 milhões, você não ficou sabendo errado, mas você está desatualizado. Porque numa legislação antiga, o prazo mínimo de duração era de 10 anos e o valor mínimo do contrato, salvo engano, eram 20 milhões. Então, como aqui no Estúdio Aulas a gente sempre preza pela atualização, pelo material atualizado, está aqui as informações corretas, que você deve destacar no seu material, onde ele vai perguntar na prova da seguinte forma: vamos construir a questão de prova juntos. Ele vai falar que o valor da concessão que vai ser transmitida para o particular, o valor é de 10 milhões de reais. É o serviço. E que o prazo de contratação vai ser de 3 anos. Ok? Já tem um detalhe aqui que chamou sua atenção. 3 anos. E que vai ser 100% remunerado na administração. Aí ele vai perguntar, é correto afirmar que essa concessão do tipo patrocinada está de acordo com a lei 11.079? Você vai marcar o quê? Errado. E por que errado? Errado porque, primeiro, não cumpriu o prazo de duração, que tem que ser no mínimo, quantos anos? 5 anos. E ele ainda confundiu você falando que era patrocinada, sendo que por ser integralmente remunerado pela administração, era uma concessão do tipo especial, mas administrativa. Então fique atento que aqui a gente consegue fazer uma brincadeira trabalhando as palavras e absorvendo um número gigantesco de questões. Então, em relação à diferença da concessão comum para a concessão especial, você já conhece a regra. A comum, regulamentada pela Lei 8987 de 95, já as especiais, que são respectivamente patrocinada e administrativa, estão regulamentadas na Lei 11.079 de 2004. É interessante observar que a concessão do tipo especial, seja patrocinada ou administrativa, possuem diferenças? Sim, destacamos as diferenças. A patrocinada vai ter remuneração tanto paga pela administração quanto pelo usuário. Já a administrativa é integralmente, exclusivamente remunerada pela administração. Nesse contexto de concessão administrativa ou patrocinada, que são as concessões especiais, um prazo mínimo de duração do contrato deve ser respeitado. Qual é o prazo mínimo? 5 anos. E o prazo máximo até 35 anos. Isso incluindo eventuais prorrogações que não poderão ultrapassar esse prazo de 35 anos. Quando se trata em relação ao valor do contrato, o valor mínimo que está atualizado na lei seriam 10 milhões de reais. Perfeito? Segue comigo. Vamos lá. O contrato pode ter sua duração prorrogada, ok? Contudo, o prazo máximo de duração, incluindo as prorrogações, não poderão ultrapassar quantos anos? 35 anos, ok? Vamos lá. O que é vedado dentro da celebração do contrato de parcerias públicas? Vamos lá. Cujo contrato seja inferior a 10 milhões, cujo período de prestação seja inferior a 5 anos. Esses dois itens que estão expressos, salvo engano, no artigo 4º, são aqueles que têm maior incidência dentro da nossa matéria. Só que esse aqui, poucos alunos ficam atentos em relação a ele, só que eu vou grifar. O que vai ser vedado?
Aquele que tenha como objetivo único o fornecimento de mão de obras, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de obras públicas. Por que isso? Olha só. Se eu quero exclusivamente obras públicas, repito, se eu quero exclusivamente obras públicas, eu faço uma licitação. Nos moldes do Regime Diferenciado de Contratação, que é o RDC, nos moldes da Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos. Não posso confundir parceria pública-privada com os contratos de licitações comuns para realizar obras e serviços de engenharia. Por quê? Lá eu só entrego o prédio. Lá eu só entrego a ponte. Aqui não. Eu entrego tanto o prédio quanto um serviço que há de ser disciplinado. Então, sempre que envolver parceria pública-privada, pode envolver obra? Sim, mas a obra é uma atividade que vai ser necessária para a execução daquele serviço ou daquela atividade. Então, por isso que eu tenho essa vedação aqui, destacando que tem como objetivo único, exclusivo, mão de obras, fornecimento de instalação de equipamentos ou execução de obras. Porque se for para fornecer equipamentos, eu faço uma compra. Se for um bem e serviço comum, eu uso o pregão. Inclusive, muito importante observar a forma conjugada do conteúdo quando você estiver estudando 8666, 10520, que são as leis de licitações e contratos, sempre fazendo um paralelo com aquilo que a gente está vendo aqui no que tange os serviços públicos. O estudo comparado é o estudo diferenciado, o que potencializa a sua estrutura e o seu saber dentro do direito administrativo. Segue comigo? Vamos lá. Qual vai ser o objeto do contrato? O objeto do contrato, necessariamente, obrigatoriamente, deve incluir a prestação de um serviço público. Professor, então quer dizer que pode ser seguido de obras e serviços públicos? Pode. Pode ser seguido só de serviços públicos? Pode. Pode ser seguido apenas, exclusivamente de obras? Aí você sabe que não. Tá claro? Fique atento. Compartilhamento de risco do contrato. Veja, a responsabilidade civil do Estado, nesse caso, é o quê? Solidária. Porque se ele é o seu parceiro, significa que ele responde juntamente com você. Então, tanto o poder concessionário quanto a concessionária irão responder conjuntamente, porque eu tenho uma responsabilidade do tipo solidária. Muito comum também aparecer nas questões de provas, falando o seguinte, olha, nas parcerias públicas e privadas, o risco é exclusivo do concessionário. Errado. O risco é objetivo, é dividido entre os dois. Então eu tenho uma responsabilidade de ordem solidária. Qual é a diferença do subsidiário para o solidário? Bem simples essa dica. Solidário, eu vou te contar uma história. Eu tô quase para casar agora, tô bem. Minha mulher já tá morando lá em casa, aquela coisa toda, só que agora ela tá me cobrando para oficializar essa relação. Então a gente vai casar. Só que tem um detalhe, ela tem um carro que tá cheio de dívidas mesmo, que ela nem usa o carro dela, deixa escondido lá na casa do pai dela. E aí agora a gente casou. Vamos imaginar que a gente tá casado. E aí chega o fiscal da prefeitura cobrando a dívida. O que ela vai falar? Cobra do meu marido. Porque agora a dívida é minha e dele, porque a gente tá respondendo como? Solidariamente. Você entendeu esse detalhe? Você entendeu esse detalhe? Agora qual é a diferença? O meu cunhado me ligou. Porque quando você casa, você quer só a sua esposa. Mas ela tem um irmão que é um mala, que se chama de cunhado. Ela tem uma mãe que é uma sogra, que agora vive te pedindo favores para você cumprir. E aí tá lá. Eu tô sofrendo isso aí agora na pele. E antes era só exemplos que eu citava, agora eu tô vendo na prática, tá? Tudo aquilo que eu falava acontece mesmo. Aí o que eu tô observando? O meu cunhado me liga. Gustavo, né? E ele fala que nem carioca. Gustavo, eu e aí, cara? Tranquilo? Tranquilo? Ah, eu tô querendo alugar um apartamento, aí o que eu penso? E eu com isso, né? Mas como minha esposa estava ao lado, eu dei um sorrisinho, fala, meu cunhado querido. Querido não tem nada, aquela desgraça, né? Aí a gente tá seguindo, normalmente ele solta na conversa que ele quer alugar um apartamento e eu preciso ser o fiador dele. O que vai acontecer? O que vai acontecer se aquele cabra não pagar o aluguel em um determinado mês? Quem vai ser executado vai ser ele. Mas se ele não tiver como ele arcar com esse prejuízo, a bomba sobra para mim. Então repare que primeiro você cobra o cunhado, depois você cobrou o Gustavo.
Então, nesse ponto, não cobrou os dois ao mesmo tempo, cobrou um de cada vez. Isso traduz uma ideia de uma responsabilidade solidária não, subsidiária. Solidária, os dois juntos, eu e minha esposa. Subsidiária, eu e o meu cunhado. Primeiro cobrou o cunhado, depois cobrou o Gustavo. Tranquilo? Tome cuidado. Não case, não seja fiador de ninguém, tenha muito cuidado na sua vida. Segue aqui comigo, vamos lá. No contrato de concessão comum, aquele regulamentado pela Lei 8987 de 95, ok? A responsabilidade estatal é subsidiária. Então, o que eu quero demonstrar para vocês? Que dentro da Lei 11.079 de 2004 e entre a Lei 8987 de 95 temos algumas diferenças. E essas diferenças devem ser destacadas. Então, na concessão comum, que está regulamentada na Lei 8987 de 95, a responsabilidade do poder concedente vai ser subsidiária. Já dentro da Lei 11.079, que é as concessões especiais à parceria pública-privada, a responsabilidade é solidária. Ok? Vamos lá. Atenção! A empresa não precisa compartilhar os lucros, beleza? Então, de repente, se aquela empresa concessionária teve um lucro, o lucro não é dividido. Mas o que vai ser dividido? Os riscos. E isso deve ser reduzido. Agora, tem um detalhe. Vamos imaginar que a empresa X vai lá no Banco do Brasil e pega uma linha de crédito novo com um juros baixíssimo, onde garante a ela uma vantagem exorbitante. Essa vantagem, decorrência desse crédito, isso aqui deve ser dividido, tá? Deve ser dividido. Agora, vem cá. O lucro que ela teve, propriamente dito, da sua atividade, não é dividido. Ok? Então, o que vai ser dividido? O que vai ser dividido? Aquele crédito que ela teve essa vantagem. Justamente porque esse crédito é decorrência da sua parceria com a administração pública. O que, de certa forma, você como parceiro da administração pública vai ter uma certa vantagem junto a algumas determinadas instituições. Então, nesse contexto, a empresa não precisa compartilhar os lucros. Ok, tranquilo, com a exploração do serviço público, mas sim os ganhos derivados da redução de custos com o compartilhamento de risco que gera essa parceria com a administração pública. Então, determinada vantagem que ela tem por causa dessa parceria, isso ela divide, ok? Regramento comum da parceria pública-privada. Professor, teve um conflito entre o parceiro público e a empresa privada. Precisa ir para o judiciário para dirimir o conflito ou pode arbitrar através de um juiz arbitral, uma arbitragem, uma solução de conflitos? Vamos olhar. Olha só, é muito comum em contratos, principalmente de grande porte, de valores financeiros gigantescos, a cláusula de arbitragem para solução de conflitos. Como é que funciona essa cláusula de arbitragem? É uma cláusula específica que vai auxiliar na redução dos custos acima explicitados, ok? Tendo em vista que vai afastar de uma eventual decisão judicial. Não vai ser necessário que o credor enfrente a fila de precatórios. A decisão arbitral permite a execução das dívidas sem enfrentar a fila de precatórios. Então, o parceiro público e a entidade privada, caso entre um conflito, não vai entrar propriamente dito na justiça, uma vez que eles podem estabelecer uma cláusula de solução de conflitos que seria por meio da arbitragem. Então vai perguntar a prova. Pode ter o meio de arbitragem como solução de conflito? Pode, está expresso em lei, fique atento em relação a isso. Agora, outro detalhe específico é que quando você constitui a parceria pública-privada, você vai ter que ter uma sociedade de propósito específico. Como é que funciona isso? Olha só. No momento da assinatura do contrato de parceria pública-privada, deve ser criada uma sociedade privada, não integrante da administração pública direta, para gerir o contrato da parceria pública. Pode ser criada, inclusive, como companhia sociedade anônima. A administração pública não pode ter o controle acionário dessa sociedade de propósito específico, não pode ter a maioria das ações com direito de voto. Agora, olha só que interessante, olha só que interessante. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, deixa eu voltar. Olha só. Olha só que interessante.
Formalizou o contrato com a empresa X, eu preciso ter alguém nesse contexto de fiscalização. Aí que surge essa sociedade anônima, que não é integrante da estrutura da administração pública. Essa SA de propósito específico, que surge no momento da assinatura do contrato, ela vai ser criada justamente para fiscalizar tudo aquilo que está estipulado na parceria pública e privada. A administração pública não pode ter a maioria das ações, ok? E nesse contexto, eu vou observar que, ok, exemplo, 70% é da iniciativa privada e eu tenho aqui 30% que pertence à administração, porque foi constituído em forma de SA. Haja vista que há essa anuência, essa permissão da lei para a instituição dessa entidade. Agora, o mais importante que você vai observar é que essa sociedade de propósito específico, ela surge no momento da assinatura do contrato, ok? Que ela vai ser criada com esse propósito específico justamente para participar dessa fiscalização da execução, ok? Exigências de garantias. Seguem as exigências comuns que eu tenho lá dentro da Lei 8666, fiança bancária, títulos, tá? Caução normal, que conforme o artigo 56 da Lei 8666. Na parceria pública-privada, a exigência de garantia é recíproca, tanto a administração pública tem que prestar garantia, quanto o concessionário irão prestar garantia. Haja visto que a obrigação é recíproca. Então, tanto o Estado pode exigir a garantia da empresa, como a empresa pode exigir a garantia da administração. As garantias exigíveis das empresas concessionárias serão aquelas estabelecidas na lei, artigo 56, que são comuns, natural, de todos os contratos administrativos. Beleza? Garantias que podem ser exigidas pela empresa concessionária. Vamos lá. Vinculação de receitas, observados o disposto do inciso 4º do artigo 67 da Constituição, instituição ou utilização de fundos especiais previstos em lei, contratação de seguro-garantia com as companhias seguradoras que não sejam controladas pelo poder público e garantia prestada por organismos internacionais. Dentro do âmbito federal, a União já instituiu um fundo especial próprio que vai ser utilizado como garantia para as concessionárias. Então, a própria Lei 11.079, no seu artigo 8º, fala, ó, as garantias que podem ser exigidas pelas empresas concessionárias em relação à administração são essas. E, no âmbito da União, ela já antecipou, porque ela fez aqui dentro da sua lei, aqui, ó, cadê? Olha só. As garantias prestadas pelo Fundo Garantidor em empresas estatais criadas, outros mecanismos admitidos em lei, e quem define a forma da prestação de garantia é o próprio prestador de garantia, que no caso é o Estado. E aí, o que o Estado fez? Aqui, ó, perfeito, achei. O que o Estado fez? Dentro do âmbito federal, a União já criou o Fundo Garantidor das Parcerias Públicas-Privadas, razão pela qual a garantia da União sempre será prestada por esse fundo, criado especificamente para esse fundo. Por essa razão, a União não precisa prestar nenhuma outra espécie de garantia ao parceiro público, haja visto que ele já tem o seu fundo. Então, como a cobrança da garantia é recíproca, aqui eu tenho a administração pública, aqui eu tenho o concessionário. O concessionário vai utilizar o artigo 56 da Lei 8666, que tem lá aquelas hipóteses dos contratos administrativos. Já a administração pública em âmbito federal, a União, já tem aqui o seu fundo próprio garantidor, por isso que sempre ele utiliza esse. Então, naquele momento que eu vou exigir a garantia de forma recíproca, um exige do outro, a União sempre já tem o seu fundo garantidor, e o concessionário ele pode escolher dentro daquelas hipóteses previstas em lei, fiança bancária, título, né? E as outras hipóteses que eu tenho lá do artigo 56, ok? Pagamento efetivo pelo Estado ao parceiro público. Nas PPP, o parceiro público, que é o Estado, sempre terá que pagar determinada quantia ao parceiro privado, que é a empresa concessionária. Na concessão patrocinada, o limite máximo a gente já sabe que é de quê? 70% como regra, mas admite, excepcionalmente, exceções para que pague um pouco mais.
A contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida de disponibilização do serviço ou objeto contratado ao parceiro público. Então, o parceiro público presta a atividade, prestou o serviço em relação ao hospital, em relação aos presos, qualquer uma da atividade que foi feita. Fez o serviço, a administração pública remunera. Ou ela remunera na forma de 100%, ou ela remunera em regra, naquele percentual de 70%, a depender se for a administrativa ou, no caso, se for a patrocinada, beleza? É possível que exista previsão contratual do parcelamento do serviço com pagamento da contraprestação proporcional, a parte do serviço já entregue pelo parceiro privado, desde que esse serviço seja parcialmente disponibilizado e já seja fruível. Porque, via de regra, o pagamento é feito de forma integral. Fez o serviço, fez o pagamento. Mas existem serviços cuja natureza e objeto possam ser divisíveis, possam ser utilizados de forma parcial. E aí você vai ter a possibilidade, inclusive, do parcelamento do pagamento. Beleza? O referido pagamento pode ser feito, via de regra, ordem bancária, cessão de créditos que não são tributários, ok? Outorga de direitos em face da administração ou outorga de direitos sobre bens dominicais, ok? O que seria outorga de direitos sobre bens dominicais? É um bem de natureza pública, onde ele outorga o direito de uso, né, fruto em relação ao particular, mas via de regra você vai ter o serviço de ordem bancária. Como é que funciona o órgão gestor da parceria pública-privada? Vamos lá. Esse órgão é criado dentro da estrutura da administração pública. Então vamos lá, olha só o detalhe. Você tem lá, no momento da assinatura do contrato, a criação daquela entidade específica para analisar a parceria pública-privada, que não integra a estrutura da administração pública. Mas cuidado, que você também tem um órgão gestor que está dentro da estrutura da administração pública, para analisar a parceria pública-privada. Então não confunda um com o outro. Como é que funciona o órgão gestor da parceria pública-privada? Olha só. Para definir as diretrizes gerais de funcionamento da parceria pública-privada dentro da administração pública federal, exercendo atividades como? Vamos lá analisar quais são as atividades. Definição de quais atividades demandam uma PPP, realização de procedimentos licitatórios para contratação, beleza? Basicamente atua antes da criação da PPP, definindo as suas regras de funcionamento. Atenção! O órgão gestor não se confunde com a sociedade de propósito específica. A sociedade de propósito específica, ela surge no momento da assinatura do contrato. O órgão gestor já está lá antes, definindo todas as regras que serão observadas para que eu possa, de forma posterior, inclusive, formalizar uma parceria pública-privada. Então, integra a administração, que é o órgão gestor. Já aquela sociedade de propósito específica, que é criada no momento da assinatura, que não pode ser integrante da administração, que a administração pública não pode ter a maioria das ações, essa não integra a administração. E surge no momento da assinatura do contrato. Questão de prova. O órgão gestor não integra a administração pública. A sociedade de fins específicos integra a estrutura da administração pública. O examinador, é engraçado a falta de criatividade, porque ele sempre faz as mesmas perguntas. Então você vai observar que quando você estiver resolvendo questões do tema, você vai lembrar da minha voz falando, ó, parceria pública-privada administrativa. Ele vai falar que a percepção do pagamento é dividido entre o usuário e a administração errado. Porque quando a administração está subsidiando, pagando até 70%, é porque ela está patrocinando, então é patrocinada. Agora, se a administração pública está utilizando 100%, pagando tudo, é a administrativa. Porque ela é a própria tomadora do serviço de forma direta ou indireta. Depois, o prazo de duração, mínimo 5 anos, ok? E não pode ser superior a 35 anos, incluindo eventuais prorrogações. Valor mínimo da contratação, contrato, 10 milhões de reais. E outra coisa interessante, quando ele quer aprofundar um pouco mais, aí ele vem nessas linhas que eu estou tratando aqui para vocês. Vai perguntar em relação ao órgão gestor, vai perguntar sobre a sociedade de fins específicos, que surge no momento da assinatura do contrato, tá claro? Então essas informações da parceria pública-privada são simples.
Basta você estar recapitulando, revisando tudo isso que eu estou explicando aqui nesse vídeo, que é suficiente para você responder qualquer questão de prova no que tange esse assunto da Lei 11.079 de 2004, tá claro? E essa aula vale tanto para um concurso de nível médio, quanto para um concurso da magistratura. Haja visto que a gente está trabalhando, inclusive, algumas jurisprudências e algumas informações adicionais, porque a gente começa nivelando a aula lá embaixo, mas a gente joga a aula lá em cima para você se tornar competitivo nos concursos públicos. Segue comigo? Vamos lá, olha só. O órgão gestor não se confunde com a sociedade de propósito específico criado no momento da assinatura do contrato para gerir a PPP que está sendo criado naquele momento. A sociedade de propósito específico atua após a criação da parceria pública e durante a execução do contrato. Já o órgão gestor já está lá dentro da administração, desde o início, aquela coisa toda, ok? Atenção, esse órgão gestor atua apenas no âmbito da União, beleza? Tendo sido criado pela Lei 11.079, no âmbito estadual, os estados podem editar leis que tratem do próprio órgão gestor, e essa parte da composição não vi nenhuma questão de prova, mas é importante observar que no âmbito da União ele tem 3 membros. Vamos lá. Um seria um membro, o ministro, indicado pelo Ministério MPOG, outro, pelo Ministério da Fazenda, não precisa ser necessariamente o ministro, tá? É um membro, tá? E um da Casa Civil da Presidência da República. Então segue a composição: MPOG, Ministério da Fazenda e Casa Civil. Haja visto que eu tenho 3 membros. Não vi questão de prova ainda sobre isso, mas certamente será criado. Como é que funciona o Fundo Garantidor das PPPs? Aquele fundo que a administração pública utiliza no âmbito federal como garantia, caso seja solicitado pela empresa concessionária. Trata-se de uma entidade privada formada pelo orçamento da União e de suas entidades da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. O fundo ficará responsável por arcar com as dívidas oriundas do inadimplemento da União, cobrando o valor devido da União posteriormente. Ou seja, o FGP paga, que é o Fundo Garantidor, a dívida do parceiro privado e se subroga no direito de cobrar os valores pagos pela União, da União, beleza? Paga, depois cobra. Esse FGP funciona no âmbito federal. Os Estados-membros, caso queiram, possam criar os seus próprios fundos garantidores também. Pessoal, bem importante observar que essa lei é bem curta, bem objetiva, mas nessa simplificação do conteúdo, você vai conseguir responder qualquer questão de prova. Não sai daí, que eu já volto aí trabalhando com vocês alguns exercícios sobre essa temática. Vamos para cima! Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos trabalhar aqui um bloco de exercícios, tema parceria pública-privada. Vamos ver como é que você está em relação a esse conteúdo? Põe na tela e vamos para cima. Olha só. Primeira questão, uma questão fantástica, fantástica, fantástica. E veja, material atualizado, hein? 2020, prova de oficial da Justiça. Interessantíssima essa questão. Em qual conceito? Olha só. A parceria pública-privada é um contrato administrativo de concessão, que pode ser celebrado na modalidade patrocinada ou administrativa. Patrocinada, 70% em regra da administração, 30% do particular. Administrativa, 100% da administração. Então aqui eu já consigo arriscar 2 itens, porque eu sei que o item 1 está certo, beleza? Item 2. É vedada a celebração de contrato de parceria caso o valor do contrato seja inferior a 10 milhões de reais. E o período de prestação de serviço seja inferior a 5 anos. Perfeito! Porque ele destacou que o valor mínimo seria de 10 milhões e o prazo pode ser de 5 a 35 anos. Gostei do item 2, tá? Gostei do item 2, já posso riscar a letra E. 3. Na contratação de PPP, os riscos do negócio ficam integralmente por conta do contratado? Errado. O risco é objetivo e dividido de forma solidariamente. Então o risco é compartilhado. Parceiro é parceiro, outra coisa é outra coisa. Então aqui o item 3 está errado, ok? Item 4. A contratação da PPP deve ser precedida de licitação na modalidade pregão eletrônico. Pessoal,
essa contratação não envolve a concessão, e se envolve a concessão, obviamente que vai ter que ter uma modalidade de licitação. Qual é a modalidade de licitação? É a concorrência. Beleza? Então, posso destacar que o gabarito letra A, beleza? Fique atento. E aqui aquelas observações de sempre, que eu sempre destaco para vocês, que o prazo mínimo de 5 a 35 anos, o prazo máximo, incluindo eventuais prorrogações, tá? Fique atento. E outra coisa, a União, ela não é obrigada a prorrogar, ela pode prorrogar, tá? Fique atento aqui, onde eu tenho o informativo 885 por parte desse informativo é de quem? Dias Toffoli, é do STF. Fique atento. Próxima questão. À luz das disposições da 11.079, acerca das normas gerais, vamos lá, é dispensável a realização de licitação para a celebração da PPP. Errado, porque nesse momento eu tenho que ter eu tenho que realizar uma concessão. Eu tenho a concessão normal e eu tenho a concessão especial. A normal, Lei 89.8795. A especial, Lei 11.079. Mas sempre quando você destacar a concessão, com força do artigo 175 da Constituição Federal, sempre através de licitação. E essa licitação será realizada na modalidade concorrência. Errado o item 2. A contratação de PPP será precedida na licitação na modalidade concorrência. Livro do mestre Marcelo Alexandrino Vicente de Paulo, página 827. À luz das disposições da 11.079, acerca das normas gerais para licitação em contrato, vamos lá. A contratação de PPP deve ser precedida na licitação tomada de preço. Estando a abertura do processo licitatório condicionado à autorização da autoridade competente, fundamentada em um estudo técnico, em um parecer técnico. Pessoal, concessão, concorrência. Concessão, concorrência. Pessoal, novamente, concessão, concorrência. Concessão, concorrência. Marca aí que o item está o quê? Errado. Item 4. Quando se tratar de prestação de serviços dos quais a administração pública seja, olha só a dica que ele está dando, a administração pública seja usuária, direta ou indiretamente. Poderá ser celebrado um PPP de forma patrocinada? Vamos lá, repetindo. Quando ele vier com a história que a administração pública ela é usuária, direta ou usuária indireta, quem é que paga? 100% corre pelos cofres públicos. Beleza? Então significa que a empresa X, que é a concessionária, concessionária, então ela que está prestando o serviço público para quem? Para a administração. Então significa que o pagamento vem integralmente pela administração pública. Agora, quando a administração pública contrata o concessionário para prestar um serviço para o usuário, e mesmo assim a administração pública arca com até 70%, deixando o usuário para arcar com 30%, aí você está diante da concessão patrocinada. E aí, o que ele fez na questão número 4? Ele trouxe o texto da administrativa e no final, ele falou que é patrocinada. Então, com essa dica, meus alunos, eu não aceito que você erre nenhuma questão de prova no que versa esse assunto. E esse assunto é interessante,
que ele é cobrado no exame da ordem da OAB. Quem está fazendo aí o OAB sabe que despenca essa parte aí. Acompanhou esse nosso vídeo aí pequenininho, você não erra nenhuma questão. É mais um ponto que você garante direito administrativo. Provas de tribunais, provas relacionadas também a empresas públicas, que principalmente são prestadoras de serviço público e que cobram direito administrativo, empresa pública, sociedade de economia mista, sempre cobram esse conteúdo também, ok? Carreiras policiais não vem tanto essa parte de serviços públicos, mas pode vir, ser cobrado. Exemplo, Polícia Legislativa do Senado vai cair esse conteúdo. E aí você já está bem à frente da galera, porque tem um jogo de palavras que você gravou, acompanhando a nossa aula, e você não errou mais, beleza? Segue comigo, questão 4 está o quê? Errada. Questão 5, vamos lá. Aqui eu só coloquei o texto para você realizar a leitura do artigo 2º, tanto do parágrafo 1º quanto do parágrafo 2º, que traz a diferença da concessão patrocinada para a concessão administrativa, tá? Só observar a letra da lei, bem tranquilo. Questão número 5, prova de 2019. No que conhece as parcerias públicas-privadas, assinale a opção correta. A concessão de serviços, obras públicas, mesmo quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público-privado, constitui PPP. Pessoal, sempre quando você falar em PPP, tem que ter a participação pública para subsidiar os gastos. Tá claro? Então, se não há a participação do poder público para subsidiar os gastos, não há de se falar em PPP. B. É permitida a PPP que tenha como objetivo único mão de obra? Não, tem que ter obrigatoriamente o serviço público. C. Antes da celebração do contrato, é facultado a constituição da sociedade de propósito específico. Veja, a sociedade de propósito específico, ela surge na assinatura do contrato. E não há uma discricionalidade, uma possibilidade dela surgir antes. Ela surge no momento da assinatura, após. Então ela não precisa existir antes. D. O contrato de PPP não pode prever pagamento ao parceiro privado de forma variável, quando o objeto da prestação admitir a fruição de uma divisão, é possível o parcelamento. É claro que, via de regra, não é pago de forma parcelada. E concessão administrativa. Se é a concessão administrativa, a administração paga 100%, uma vez que ela está sendo usuária direta do serviço, ou ela está sendo usuária indireta. Grava isso que eu vou repetir o tempo inteiro. A concessão administrativa é o contrato de PPP de que a administração pública é usuária direta ou indiretamente do serviço. Correto, gabarito, muito fácil essa matéria. Vamos para cima. Aí aqui, olha só, aquela observação que eu destaquei para vocês que poucas pessoas ficam atentas. Aquilo que não pode ser celebrado em concessão. Contratos com valores inferiores a 10 milhões de reais, com prazo de duração que não respeite o mínimo de 5 anos e nem o máximo de 35 anos. Se não estiver de acordo, não pode. E ainda, eu destaco que eu não posso ter PPP, ok? Não vai constituir parceria pública-privada, se entendido, a concessão de serviço ou obras que trate a Lei 8987. Quando não envolver contraprestação pecuniária do parceiro público, que seja só de mão de obras, que nem eu coloquei aqui, ó, que tenha como objetivo único o fornecimento de mão de obras, que mais? E antes da celebração do contrato, deve ser constituída sociedade de propósito específico incumbida de implementar. Eu destaco que não seria literalmente antes, mas sim no momento da celebração, é o mais correto. E o contrato pode prever, sim, o pagamento de forma variável. Então eu trouxe aqui todas as afirmativas dentro da lei para justificar as respostas aqui da questão número 5, que estavam erradas, ok? Número 6, vamos observar o que afirma a questão número 6. Para todos os casos em que se pretenda adotar uma PPP, é necessário que o prazo de vigência do contrato a ser firmado não ultrapasse o limite de 35 anos. O valor do contrato seja firmado seja igual ou superior a 10, o valor do contrato a ser firmado seja igual ou superior a 10 milhões. Ou seja, não pode ser inferior às 10 milhões. Gostei da letra B.
C. A contraprestação pecuniária exclua tarifas cobradas pelos usuários. Errado, porque na concessão patrocinada vai ter a cobrança por parte dos usuários, tá? Então, errado a letra C. As penalidades contratualmente previstas sejam restritas ao parceiro público, ao parceiro privado. Errado, porque tem penalidades também para o parceiro público. Haja vista que existe uma responsabilidade objetiva e uma divisão dos riscos da responsabilidade, então eu posso ter punição tanto para o parceiro privado quanto para o parceiro público, ok? Fora aquelas que podem advir da própria lei, que não necessariamente precisam estar previstas contratualmente falando. O objeto do contrato exclua a execução de obras? Não, pode ser precedido de execução de obras. Consequentemente, gabarito da questão B de bola é o gabarito da questão número 6. Número 7, vamos ver o número 7. Vamos lá. Aqui eu só coloquei as informações de forma reiterada e repetida para vocês. E aqui eu destaco também esse parágrafo que eu não li, que as penalidades aplicáveis à administração pública ao parceiro privado e ao parceiro privado, em caso de inadimplemento contratual, serão fixadas sempre na forma proporcional à gravidade da falta cometida e às obrigações assumidas. Então eu tenho também a possibilidade de punições recíprocas e não exclusivas para o parceiro privado, como ele afirmou na questão. Número 7. No que conhece a PPP, julgue os itens. A Lei Geral das PPPs aplica-se aos órgãos, tá, da administração pública direta, dos poderes executivo e legislativo, mas não ao Poder Judiciário. Lembra que eu comentei no primeiro vídeo que essa Lei Geral da PPP vale para a União, Estados, DF, municípios. Vale para a administração pública direta e indireta. Salvo, exceto, salvo, ela não se aplica para quem? Poder Judiciário. E esse item aqui, muitos alunos desconheciam essa informação que eu destaquei para vocês no início da aula, no primeiro momento. Então, muitas vezes a leitura da lei, assim, eu falo assim com propriedade, tipo da Lei 8666, que é uma lei gigantesca, da Lei 8.112/90, que é gigantesca também, muitas vezes eu destaco em sala de aula que não vale a pena realizar a leitura da lei. Mas em alguns casos, há de analisar sim a leitura da lei. E hoje, quando eu trato da Lei 11.079 de 2004, eu destaco que a leitura da lei é indispensável. Tá claro? Anote isso aí no seu material. A leitura da lei é indispensável nesse caso. Segue comigo. A celebração da PPP é condicionada à realização de licitação obrigatoriamente na concorrência pública. Então, 1 está certo, 2 está certo, então risco aqui e aqui. Vamos lá. 3. É vedado celebração de PPP por contrato inferior a 20 milhões. Veja que é inferior agora a quantos milhões? 10 milhões. Errado o item 3. Na contratação da PPP, eventuais riscos do negócio deverão ser arcados integralmente pelo parceiro privado. Parceiro é parceiro, outra coisa é outra coisa. Logo, gabarito, letra A, pessoal. Lembra, parceiro é parceiro, outra coisa é outra coisa. Se o cara é parceiro, ele divide os riscos com você. E aqui, a leitura do parágrafo único, justamente para destacar que essa lei não se aplica ao Poder Judiciário, onde ele destaca aqui, olha só, Poder Executivo e Poder Legislativo. Ele não faz menção ao Poder Judiciário. Questão número 8, vamos observar. Na PPP, o governo delega a operação mercantil ao setor privado, mas mantém as atividades de planejamento, monitoração e regulamentação. Veja que nesse contexto aqui, que eu tenho parceiro público, e tenho aqui ao lado outra pessoa que é o parceiro privado. O parceiro privado, ele fica responsável pela execução das tarefas por um prazo determinado. Mas algumas funções tidas como exclusivas, além da regulamentação. Isso é uma atribuição de quem? Do parceiro público. Logo, questão está o quê? Correta. Número 9. Assim, indelegabilidade
Repete em casa aí para ver se você está bem ainda com a língua. Indelegabilidade, né? Foi que nem uma vez eu fui falar qual palavra? Ah, quando é aula de licitação. A sala lotada lá, muitos alunos dentro de sala de aula. Tem tempo que a gente não dá uma aula presencial, a gente sente até falta do presencial. Aí eu fui, tal, não sei o que, comecei a falar lá, inexigibilidade, aí não saiu. Aí a língua travou, todo mundo rindo da minha cara lá em sala de aula, mas é assim mesmo. Da aula, a exposição tem que estar, né, botar a cara para jogo. Vamos para cima. 9. Acerca dos instrumentos jurídicos que podem ser celebrados pela administração pública para a realização de serviço público, julgue o item seguinte. Quando se tratar de uma prestação de serviços dos quais a administração pública seja, já deu a palavra, usuária direta ou indireta, podendo ser celebrado um contrato de PPP, a modalidade é a patrocinada? Errada. Essa patrocinada é quando a administração pública está subsidiando, pagando para que o usuário seja um particular. E aí ela arca com até 70% e o usuário com 30%. Por isso que é um patrocínio, é uma ajuda. Agora, quando a administração pública é usuária direta ou indireta e ela arca 100% com esse gasto, é a chamada administrativa. Por isso que está errada. Última questão do nosso material relacionada a PPP. Vamos lá. Tratando-se de concessão administrativa, a administração pública é usuária direta ou indireta da prestação de serviço. Enquanto na concessão do patrocinada, a cobrança de tarifas dos usuários particulares. Importantíssimo você observar que é uma questão recente, né, apesar de ser de 2018, mas que a gente vê num contexto a repetição de um conteúdo, né? Sempre aquela mesma didática, aquela mesma abordagem, e aí a questão número 10 correto, conforme o nosso gabarito. Então, meus alunos, assim, eu fico muito grato assim com a participação de todos, assim, as mensagens, né, as dúvidas assim que vocês sempre destacam também, até mesmo quando a gente está gravando a aula, aprofundando, e é justamente por isso que a gente está desenvolvendo esse projeto para facilitar a sua vida. Então não perca essa programação, essa sequência de aulas desenvolvidas exclusivamente para vocês que estão aqui acreditando no nosso projeto. Estude aulas, repense a sua forma de estudar. Vamos para cima, um forte abraço.